A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do canal Leitura Diária EBD. Eu me chamo Kelly, sou membro da ADCOL em Jockey Club. Meu comentário da leitura diária será o da lição de número 3, que traz a seguinte temática: a encarnação do Verbo. O tema de quarta-feira é: Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne. Essa afirmação está baseada em Romanos, no capítulo 8, versículo 3, que diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Nos primeiros séculos, as discussões sobre Jesus não eram sobre suas características físicas, mas eram muito mais profundas, eram sobre a essência de Jesus. Os cristãos do segundo e terceiro século tiveram que lutar não apenas contra a perseguição do mundo pagão, mas contra heresias que surgiram de pessoas que estavam infiltradas no meio do rebanho. Em Atos, no capítulo 20, versículo 30, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, já alertava alguns irmãos sobre essa então futura realidade quando disse: e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. A doutrina de Cristo foi a que mais sofreu perseguição na história do cristianismo. Cada fase de Jesus foi desafiada, como seu nascimento, sua vida, seus milagres, sua morte, sua ressurreição. A respeito da existência de Jesus, temos mais evidências históricas do que a do filósofo Pitágoras, que alguns acadêmicos consideram e têm dificuldade de aceitar a existência de Jesus. O período pós-niceno, a igreja já estava convencida de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e tentou resolver como a divindade e a humanidade de Jesus se relacionavam. Surgiram novas heresias no seio da cristandade, porém todas elas foram refutadas pelos concílios, pois a verdade sempre prevalece contra a mentira. Mas infelizmente alguns fracos na fé seguiram essas heresias. No sexto concílio ecumênico de Constantinopla, realizado em 680 d.C., adotou-se as duas vontades de Cristo como doutrina ortodoxa. Porém, a vontade humana é subordinada à divina, não havendo diminuição da humanidade de Jesus Cristo, nem absorção de uma natureza na outra. E ainda as duas se unem agindo em perfeita harmonia. O texto bíblico mencionado em nossa leitura diária, a saber, Romanos 8, versículo 3, também mostra essas duas naturezas de Jesus. Nesse texto mostra que a lei moral de Deus não podia nos tornar justos diante dele. Ela não tinha esse efeito sobre nós, mas não porque era imperfeita ou mal, mas por causa da nossa natureza má, da nossa carne contaminada pelo pecado. A influência do pecado em nossa carne é explicada plenamente em Romanos, no capítulo 7, do versículo 18 a 19. Então, para resolver a insuficiência do homem em se submeter à lei e ser salvo, Deus envia seu Filho. Só que ele veio em semelhança da carne do homem. Quando diz semelhança, não é porque Jesus não era 100% humano, mas porque em seu corpo, em sua carne, o pecado não habitava e não tinha nenhuma ação. Na carta de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando o texto de Romanos 8, 3 diz que pelo pecado condenou o pecado, aqui está apontando para o sacrifício vicário. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando o texto de Romanos diz que condenou o pecado na carne, está mostrando que, como a carne é o objeto do domínio do pecado na vida do homem, Jesus o venceu em semelhança da carne, pois nele não há pecado algum, ele é o homem perfeito. Na obra de Anselmo da Cantuária, a saber, porque Deus se tornou homem, ele sintetizou a importância das duas naturezas de Cristo para a sua obra expiatória, ao dizer: é necessário que a mesma e a própria pessoa que há de realizar essa satisfação pelos pecados da humanidade seja perfeito Deus e perfeito homem, uma vez que ele não pode fazê-lo ao menos que seja de fato Deus, e a ele não convém fazê-lo a menos que seja de fato homem. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe.